Hoje a gente vai voltar com mais um exercício de prova de eletromagnetismo. Essa aqui é uma questão do segundo semestre de 2018, prova de magnetostática, que é a linha que a gente está seguindo ultimamente nos vídeos recentes. A questão de circuito magnético, muito fundamento semelhante ao do vídeo recém-gravado, que eu vou deixar aqui o card indicado para vocês conferirem. Lá a gente tem a fonte magnética sendo feita por um ímã. Aqui a gente tem duas bobinas, o que permite que vai calcular algumas outras grandezas, como no caso a indutância própria e a indutância mútua, que a gente vai calcular nos itens 3D e 3E. É uma questão grande, né, claramente. Só que em itens ela é grande, mas 3A, 3B, que é circulação de campo magnético e conservação de fluxo, são essenciais para calcular o 3C, que é o campo magnético em cada entreferro, usando o valor de corrente ali fornecido. E depois, sim, com essas informações que a gente fez até o item 3C, a gente consegue resolver o item 3D e o 3E, considerando com as particularidades do cálculo de indutância. Qual que é o detalhe aqui? Felizmente, nesse caso, a gente tem todas as grandezas geométricas e de área e de espira e corrente, depois vai ser dado no 3C. Por uma questão de simplicidade, eu vou resolver só analiticamente. Então, vou ter a forma e também a fórmula do H1, H2, H3, dos fluxos, das indutâncias, mas para não ser uma resolução ainda mais custosa e pesada, eu vou deixar, eu também porque eu não calculei os números ainda, eu vou fazer ao vivo, e o gabarito que eu tenho aqui também não tem a resposta numérica, ao contrário do outro que faltava um parâmetro, mas a resposta numérica ainda estava presente, né? E o parâmetro tinha que ser encontrado, provavelmente o professor esqueceu de colocar no enunciado da questão. Só que eu vou colocar nos comentários depois, quando eu subir esse vídeo, os valores numéricos ali de H1, H2, H3, L1 e M12. Mas a resolução aqui vai se contentar em fazer as soluções analíticas e as expressões analíticas de todas as grandezas. Perfeito? Tem um circuito magnético da figura 3, alimentado por dois circuitos elétricos, circuito 1C1 e circuito 2C2. Tem três entreferros. O entreferro 1 está aqui, ele é no mesmo segmento, depois tem um entreferro 2, mas com uma área diferente, e o entreferro 3 aqui na direita. Lembrando que, né, isso aqui é a vista de um plano, e a construção desse objeto no espaço é feita uma extrusão para frente ou para trás no plano, de modo que eu tenho um objeto 3D. Então a superfície, quando ele fala ali S2, ele está dando a superfície, a seção transversal que a gente veria, no caso, eu imagino por esse exemplo, que seria algo retangular ou quadrado, né? Mas é uma seção retangular. O quadrado é um retângulo, é um caso particular, mas também. Então, não tem nenhum πr quadrado, 2πr, nada a ser levado em conta de rotação, né? A simetria não tem nem simetria, na verdade, ela é só um corte no plano. Mas às vezes tem objetos que são simetria de rotação, né? E aí tem que levar isso em conta. Despreze o espelhamento, de novo, porque desprezar o espelhamento de modo que os campos nos entreferros sejam perpendiculares à seção transversal. Então a gente tem os campos nesse sentido, certo? E considera a permeabilidade magnética no ferro muito maior do que a permeabilidade magnética do ar, de modo que, quando a gente fizer as circulações de campo, a gente não precisa calcular o campo no ferro. Ele é muito menor do que o campo no ar, de modo que a simplificação de que ele é desprezível não é incorreta. Então a gente pode aplicar essa simplificação, resta calcular, nesse caso aqui, só os campos nos entreferros, que eu tenho 3. No outro problema eu tinha um ímã, então eu tinha que calcular o campo no ímã também. Aqui eu não tenho ímã, então só vou ter que calcular H1, H2, H3. De modo que eu preciso de 3 equações que não sejam linearmente dependentes uma da outra, de modo que eu possa resolver o problema, certo? E, no contrário do circuito magnético com ímã, em que eu tinha um BRM0 que aparecia ali em alguma das equações, aqui eu tenho os NIs, né? Dependendo do circuito da linha amperiana que eu desenhar, eu consigo pegar N1 e 1 ou N2 e 2. Dei os dados das espessuras aqui. E1, obviamente, do interferro 1, E2 do interferro 2, E3 do interferro 3. Seção transversal S1 aqui está indicada no desenho, né? Então facilita. S1, S2, S3. E deu um número de espiras para a bobina 1 e para a bobina 2. Observações N1 e N2 são números de espiras nos circuitos elétricos, C1 e C2, respectivamente. E1, E2 e E3 são os comprimentos do interferro 1, 2 e 3, respectivamente. Né? Então ele
exceto E1, E2 e E3 que não estão desenhados não estão desenhados no desenho, não estão indicados no desenho. Essa observação complementa o que não está desenhado na figura 3. 3A. Escreva as equações de circulação de campo magnético. Eu preciso de 3 equações. Eu vou desenhar então. Eu poderia fazer 3 equações de campo magnético. Provavelmente não vai adiantar. Por quê? Eu normalmente preciso combinar circulação de campo magnético e conservação de fluxo. Como eu vou desenhar? Eu posso fazer 2 conservações de fluxo ali que eu já estou vendo. Eu só vou fazer uma conservação de fluxo, porque eu acho ela muito mais fácil. E, portanto, eu vou precisar de 2 circulações de campo. Eu poderia fazer uma circulação de campo e 2 conservações de fluxo. Não acho que precise. Conservações de fluxo são mais... Me parecem, costumeiramente, elas são mais complicadas de gerenciar, porque eu não trabalho direto com H. Eu trabalho com a indução, o fluxo, na verdade, que é a indução vezes área, e a indução é permeabilidade vezes o campo. Mas eu acho que é mais simples e, bom, se vocês tentarem resolver de outra forma, precisa dar as mesmas expressões de H1, H2 e H3 que eu vou encontrar, porque elas são as respostas corretas, certo? Então vamos lá, 3A, circulação de campo magnético. Eu vou desenhar o quê? Uma linha amperiana que passa no C1, vem no interferro S1, desce, passa no S2, precisa ser um circuito fechado, então eu volto para a bobina 1. Se eu resolver, então, a minha integral de HDL, lógico, eu escolho um DL que é paralelo ao campo, de modo que eu vou ter N1 e 1. Então, eu não tenho que me preocupar com a parte vetorial da integral, né? Eu só preciso levar em conta o quê? Eu não tenho campo do ferro, então eu tenho H1 e 1. Eu tenho H2 e 2. E eu tenho N1. Eu vou fazer o N maiúsculo, tá? Só porque eu acho que algumas letras que eu escrevo minúscula podem se confundir com o meu N minúsculo. Então eu vou fazer N maiúsculo para não ter problema. Certo? Uma linha de campo. Uma linha amperiana, fiz o HDL, vou fazer a mesma regra, só que agora eu vou fazer vindo do C2. Então, de novo, eu vou subir, eu vou atravessar H3, vou descer, vou voltar. Acabou. Aqui a diferença é, antes de chegar no interferro 1 e no 2, eu passei pelo interferro 3. Então eu tenho um H3, E3, e aí de novo eu volto. H1, E1, mais H2, E2. E isso agora, obviamente, tem que ser igual a N2 e 2. Acabou. 2 circulações de fluxo. São exatamente as duas que eu desenhei aqui. Perfeito? Lógico, aqui eu estou assumindo que o meu campo, aí eu posso ter um problema, né? Mas aqui eu estou assumindo que o meu campo H3 está nesse sentido, tá? Porque eu estou subindo, aqui eu fiz no sentido horário, obviamente. Lógico, vai ficar verde no azul, mas não tem problema. Aqui eu estou fazendo no sentido anti-horário. Certo? Eu subi, passei pelo H3 negativo, venho para cá e volto. De modo que esteja aqui. Certo? Só que qual que é a parte interessante aqui que eu já vou conseguir tratar? Onde tem H1 e 1, H2 e 2, nada me impede de escrever N1 e 1. Vai, é a igualdade que a gente encontrou pela linha amperiana. Aqui eu tenho H1 e 1, H2 e 2. Então essa equação aqui, na verdade, vai se converter no seguinte. H3 e 3 vale N2 e 2 menos N1 e 1, certo? Aqui eu já estou vendo uma diferença na resolução, mas eu já vou explicar ela. De novo, qual que é o detalhe? Aqui onde está em laranja, né, eu substituí por N1 e 1, que é a equação de cima. No gabarito que eu estou vendo, essa expressão aqui está no sentido contrário. Tá? N1 e 1 menos N2 e 2. E eu sei por quê. Por que ela tá? Porque muito provavelmente ele está calculando H3 e faz sentido. Eu acho que faz sentido. Quer dizer, eu entendo fazer sentido, mas a forma como eu estou resolvendo também faz sentido. Mas ele está calculando H3 nesse sentido. E aí, por isso que essa expressão que está aqui, como eu desenhei, ela precisa estar invertida para ser o H3 do jeito que está indicado em laranja. O meu H3 está indicado em verde. Ele está no sentido anti-horário.
Ele está indo em direção ao segmento aqui no meio, com essa peça aqui que está no ar, né? Perfeito? Então, tem só essa distinção. Lógico, se você indicar onde está o H3, não vai ter problema se essa expressão tiver com valor negativo, porque talvez o fato é que ela está com H3 no sentido contrário, com valor positivo. Então, é só saber em que sentido você está calculando o seu H3 de acordo com a linha imperiana que você está desenhando. E aí não tem problema. Eu fiz de modo que esse termo aqui continuasse igual. A única chance de eu fazer isso é se o sentido fosse anti-horário, o que faz com que o H3 atravesse o interferro da direita para a esquerda, certo? Se você quiser subir, nada te impede, aí você vai ter que fazer no sentido anti-horário. E aí o que vai acontecer é exatamente isso. Você vai calcular um H3 que está para a direita, você vai pegar o campo H2 no sentido contrário, a forma como você escreveu em azul, que em azul está descendo, aí você está pegando subindo, e aí vai aparecer menos N1 em 1 e igual a N2. Faz sentido isso? Faz. E é por isso que a expressão do gabarito aqui fica ao contrário, porque eu inverto o sentido, e aí o meu termo aqui aparece negativo N1 em 1, e faz sentido, certo? Nada impede, em módulo eles vão estar com a mesma resposta, a diferença é só que o campo H, ele é um vetor, então por isso que eu tenho que saber qual a orientação que eu estou apontando. Se tiver negativo para um sentido, é porque é positivo para o outro, não tem problema nenhum, certo? Escreva as equações de circulação de campo magnético. Aqui, que é onde eu acho que fica muito fácil resolver o problema. Só tem essas duas equações, né? Então por isso que o item 3A tá encerrado. 3B. Circulação e conservação de fluxo. O que acontece? Independente, aqui é um bom momento para talvez eu apagar tudo que... Se eu apagar demais, aí tem um problema grande. Mas eu apagar tudo que eu desenhei, eu acho que vai ter que ficar assim, gente. Eu não vou conseguir, se apagar a figura vai ser um problema. Na verdade, eu tenho como travar aqui de outro jeito. Eu vou abaixar a camada da figura. E aí, eu acho que agora não funciona. Paciência. Eu vou ter que pedir... Eu vou explicar tudo que eu estou fazendo para vocês não se atrapalharem. Mas todo fluxo que entra no interferro 1, se não tem espraiamento, ele não passa pelo ar para fora, ele volta para a peça magnética. Se ele volta para a peça magnética, que está aqui no meio, ele volta para esse interferro, passando pelo interferro 2 para essa parte aqui de baixo. Ou seja, o fluxo 1 é igual ao fluxo 2. Não tem outra opção. Porque ele vem aqui, volta para o material magnético, vai para o interferro, volta para o material magnético. Então tudo que entrou aqui só tem uma opção, que é descer para baixo. Obviamente desce para baixo, né? Mas descer para o interferro 2, certo? Então a equação que a gente está buscando é a equação de que o φ1 é igual ao φ2. Quer dizer que μ0, porque a gente está no ar, o campo 1 vezes a área 1 é igual a μ0, campo 2, área 2. μ0 é comum para os dois, H1S1 é igual a H2S2. E aí aqui, como que ele usou para simplificar isso? Aqui o que ele fez foi que eu tenho uma equação, aqui, como eu não vou resolver analiticamente, eu não vou fazer o formato matricial que eu fiz no exercício do cálculo do circuito com imã. Aqui eu vou fazer na mão mesmo, porque como está tudo algébrico e é um problema que ficou muito fácil de resolver, eu posso fazer desse jeito. Por quê? Aqui agora eu tenho H2, é H1, S1, sobre S2. Percebam que o H3 foi resolvido, né? H3 vale basicamente N2 e 2. É conhecido, o N é conhecido, N1 também. O I1 e o I2, quando eu tiver que calcular campo, vão ser dados, então também são conhecidos. O interferro 3 também foi dado no começo do problema. Então H3 eu posso resolver sem nem precisar de H1 e H2. A resolução do H3 é que permite eu encontrar... Eu também não preciso do H3 para encontrar H1 e H2 por conta dessa equação e dessa daqui, que é o que inclusive a gente vai fazer. O H2 é H1S1 sobre S2, certo? Essa equação da conservação de fluxo. Então acabei o item 3B. Eu vou direto para o item 3C. Calcular o valor do campo magnético em cada interferro. Já calculei o H3. O H3 está isolado aqui, eu só preciso aplicar os valores, né? Eu isolei uma expressão para H2 que depende do H1. Para eu calcular o H1 e depois o H2, eu vou fazer o item 3C, que é a questão, né? Eu volto na expressão que só tem H1 e H2, e no lugar do H2 eu substituo para essa relação aqui que eu encontrei pela conservação de fluxo. Por isso que eu precisava da conservação de fluxo,
para encontrar os campos. Aqui eu tinha uma equação, aqui eu tive outra, aqui eu tive outra. Preciso de 3 campos, tinha 3 equações, uma delas já me dava o campo direto, inclusive, mas aqui a gente vai usar a conservação de fluxo numa equação de circulação de campo para resolver o campo lá, voltar para a conservação de fluxo e encontrar um outro campo, certo? Então eu tenho H1, E1, mas onde tem H2 eu preciso escrever como S1 sobre S2, vezes E2, porque é uma circulação de campo, então eu preciso ter a espessura. Isso vale N1 e 1. Aqui, então, claramente eu tenho H1 em evidência, que multiplica E1 mais E2 vezes a razão das áreas S1 e S2. Isso é igual a N1 e 1. Então, o cálculo da H1 é N1 e 1 dividido por ε1 E1, se fica talvez meio difícil de ver, mais o E2 vezes a razão das áreas S1 e S2, certo? E o cálculo do H2 ficou, volto para cá, tenho H1, calculo H2. Eu nem precisei calcular, eu vou só colocar uma expressão para ele, mas é N1, porque se eu tenho H1, eu jogo na expressão do H2 e encontro o H2. N1 e 1 é S1 sobre S2, que multiplica E1 mais E2, S1, S2. E aqui eu consigo simplificar mais uma vez, se eu quiser. O S2 vem para dentro, vai simplificar com esse cara aqui. Aí vai ficar N1 e 1 S1 sobre E1 S2 mais E2 S1. Porque o S2, quando eu fizer a distributiva, vai simplificar com esse S2 aqui embaixo. Faz sentido, porque eu preciso ter S's embaixo, porque eu tenho um S em cima. Senão eu não simplifico o metro quadrado. Porque unidade de campo é ampere espira, por isso que tem o N. Se não tiver N é só ampere, mas ampere espira por metro. Quem tem metro aqui é o Ezinho. Se o S2 ficar embaixo eu não consigo, eu não vou ter metro ao cubo. Então aqui tem metro ao cubo, porque eu tenho metro vezes metro quadrado, mas eu tenho metro quadrado em cima. Então embaixo fica no final metro, que é o que eu preciso, certo? E aqui eu tenho as expressões dos 3 campos. H1, H2 e H3. Resolveu H1 aqui, ele resolveu H2 de uma forma mais simples. Ele resolveu H2, ao invés de jogar aqui, ele voltou na expressão da linha amperiana, e aí jogou H1 calculado aqui, vezes o E1, e jogou para trás. Aí ficou N1 e 1, menos esse termo aqui, vezes E1, dá para simplificar um pouco. Tem uma outra expressão aqui, mas ela tem que ser válida igual a minha. Só que a minha vai ter essas áreas aqui, né? Não é nenhum problema. Ainda está correto. A dele não tem as áreas, o que parece um pouco... A análise dimensional é mais fácil, mas não está errado também. A minha que a gente fez aqui, não furei nenhuma lei. A diferença foi que eu voltei na circulação de campo, ele pegou H1 e voltou na equação de circulação de campo. Desculpa, eu voltei na conservação de fluxo, e ele pegou e voltou na circulação de campo. E aí as duas vão ter que dar iguais, porque é a solução do sistema linear. Certo? Calculei H1, H2 e H3. H3 já estava calculado há muito tempo. Como calcula, então, o valor da indutância própria L1 e o valor da indutância mútua M12? Que são os itens 3D e 3D, eles são muito parecidos, né? Indutância própria de uma bobina é eu enxergar... envolve o cálculo, primeiro, usando o número de espiras da bobina que eu tenho interesse, N1, vezes o fluxo que aquela própria bobina enxerga gerado por ela mesma, por isso que a indutância é própria, e dividido pela corrente que gerou esse fluxo, que no caso, como a indutância própria, a própria corrente I1, certo? Eu vou tentar, mais uma vez, apagar o desenho sem estragar sem estragar. Eu espero que eu consiga. Não consegui. Mas agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir.
Agora eu vou selecionar. Vai dar trabalho, tá, gente? Mas é porque eu preciso... Se eu apagar a figura não tem graça, mas eu quero desenhar melhor essa parte aqui. E para isso, obviamente, eu tenho que apagar todas as ilustrações que eu tinha feito até então. Eu tenho plena certeza que existe um método mais fácil, mas vocês vão ter que me desculpar que eu estou aprendendo ainda algumas funcionalidades extras dessa ferramenta que eu uso aqui, mas pronto. Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, obviamente, mas eu não descobri ainda, certo? Então aqui, qual é o fluxo que L1 enxerga? E lembrando, como a indutância própria L1 é o fluxo gerado por L1 visto pela bobina, é o fluxo gerado pela bobina 1 visto pela bobina 1. Então, eu não posso ter contribuição de fluxo da bobina 2. Então, nesse caso aqui, na indutância própria, eu forço, nas minhas expressões, o I2 ser zero. Porque eu desativo a bobina, porque eu quero ver só a contribuição e o efeito dessa contribuição da bobina 1 exclusivamente. No cálculo do valor da indutância mútua M12 é a mesma coisa. O que vai acontecer a diferença? É que eu quero enxergar. Eu quero saber o que a bobina 2 enxerga de fluxo gerado pela bobina 1, concatenado pelo número de espiras da bobina 2, porque é lá onde eu estou enxergando o fluxo, então é N2 vezes o fluxo gerado pela bobina 1 na bobina 2, ou seja, o fluxo que é gerado na bobina 1, qual é a parte dele que chega na bobina 2, vezes o número de espiras da bobina 2, e aí dividido pela corrente 1, porque foi ela que gerou o fluxo, certo? Então, no item IE, 3E, eu também faço I2C0, tá? Então isso é importante. Eu desativo a bobina 2 em termos de geração de fluxo. Eu continuo levando em conta o número de espiras que ela tem, e da bobina 1, obviamente, e todos os elementos são racionalizados pela corrente 1, porque é ela que está gerando fluxo que está sendo enxergado ou pela própria bobina 1 ou pela bobina 2, certo? Então no item 3D, vamos mudar de cor, o que acontece é a L1 é o número de espiras da bobina 1, porque é a indutância própria, vezes o fluxo que a bobina 1 gera e é visto na bobina 1 também, por isso que a indutância própria, dividido pela corrente geradora de fluxo. Quem é a corrente geradora de fluxo? Nesse caso aqui, I1. Quem é o Φ1? Φ11. Olha, qual é o fluxo que vem para cá? Bom, é o mesmo fluxo, eu posso dizer que é o mesmo fluxo que é visto aqui, descendo o intraferro 2, quando I2 é igual a zero. Porque se não tiver bobina, se não tiver fluxo aqui, o que vai acontecer? Tem uma parte desse fluxo que é gerado pela bobina 1, que obviamente vai descer. Tem uma parte que eventualmente vai atravessar esse intraferro. É por isso que ele vai ser visto pela bobina 2. Mas ao calcular esse fluxo aqui, é o quê? É o calcular o fluxo que passou o intraferro 2 quando não tinha corrente na bobina 2. E só corrente na bobina 1. Lógico, quando não tiver corrente 2, os campos vão ser diferentes. Porque eles agora só estão sendo gerados pela bobina 1. E é por isso que além dos campos e desativar a bobina 2, eu sei que o fluxo que veio para cá vai ter que voltar. Certo? Então a gente calcula que ele é N1 vezes o Φ11. O Φ11 é... Na verdade aqui tem um detalhe, gente. Importantíssimo. Eu desenhei e falei errado. Tem um fluxo que veio para o interferro 1 e vai voltar pelo interferro 2, e eles são iguais por conservação de fluxo. E tem a parte que vai para o interferro 3. Essa parte que vai para o interferro 3, obviamente, volta aqui embaixo e se junta com o fluxo que atravessou o interferro 2, que é o mesmo que atravessou o interferro 1. Então, o fluxo que veio daqui é o que desceu o interferro 1 e ou passou para o interferro 3. Então tem que somar o fluxo que veio para cá com o fluxo que veio para cá. Potencialmente. Muito provavelmente sim, porque não tem corrente em 2, tem um material ferromagnético, vai ter uma parte que vai passar para lá. Então vai ter linhas de fluxo que vão vir para cá, vão ter linhas de fluxo que vão ir lá para outra parte do circuito e vão voltar. Tudo isso compõe o fluxo que é visto na bobina C1. Então, é N1
vezes. Quem é o fluxo Φ11? Mi0, H1, S1, que H1, aí aqui que é importante, é o H1 calculado quando I2 igual a zero. Isso ainda continua válido porque eu tenho que desativar a bobina. Mais Mi0. Aí aqui tem um detalhe. Eu não posso usar a expressão do H3 porque aqui tá vendo que o H3 agora está indo da esquerda para a direita? E a minha expressão do H3 foi calculada fazendo o H3 vir da direita para a esquerda. Porque estava no sentido anti-horário do circuito da circulação de campo. Certo? Mas nada me impede de colocar Mi0 vezes menos o H3 na expressão que eu calculei anteriormente, vezes a superfície 3. Lembrando que isso aqui é calculado para I2 igual a zero. Isso eu tenho que manter. Porque H1, se você ver, H3 tem uma expressão com I2. E H1 tem uma expressão com I2. Então não tem problema. Mas, a princípio, onde tiver I2, ou em H1, ou em H2, ou em H3, eu tenho que fazer o I2 ser zero. No caso aqui a gente vê que H1 e H2 não dependem de I2, do jeito que a gente calculou, mas o H3 sim. Então aqui eu tenho que colocar H3 com I2 igual a zero, e eu ainda tenho que inverter porque o H3 que eu expressei aqui em cima, ele está da direita para a esquerda, e para calcular esse fluxo eu estou fazendo da esquerda para a direita, certo? E depois que eu tiver todos esses fluxos concatenados, eu tenho que colocar tudo isso dividido por I1, que foi o elemento, a corrente geradora de campo. Perfeito? De novo, não tem resposta, mas a princípio essa é a expressão. A única diferença em relação ao gabarito aqui é que o H3 está positivo porque ele expressou H3 na circulação de campo da esquerda para a direita. Aí ele não precisa inverter o sentido, certo? Porque lembra, fluxo aqui, no final a gente faz Φ1 igual a Φ2, Mi0 HS, mas fluxo é uma integral de superfície de BDS. Então depende da direção em que eu tenho o B, e o B é MH, então é a direção do H e a direção do vetor ds. Quando aqui a gente faz tudo bonitinho, eles estão tudo colineares e é tudo cosseno de 0 é 1, mas quando eu calculo o ds agora aqui, da esquerda para a direita, então o ds está da esquerda para a direita, mas o meu H3 calculado anteriormente, vetorialmente, ele era da direita para a esquerda, eu tenho uma integral, no fluxo, a minha integral vai dar negativo, vai aparecer um negativo, porque eu tenho cosseno de 180 graus. Tá? Por isso que apareceu menos H3. Tem que lembrar que fluxo é integral de BDS. Então, se o IB é MH, então no fundo é o produto vetorial de HDS. Se o H e o DS não tiverem na mesma orientação, vai aparecer um negativo. Idealmente vai ser 180 graus a oposição de sinais, o que vai fazer com que o cosseno de 180 introduza um negativo na expressão. E é isso que aconteceu aqui, certo? Voltando para acabar, finalmente, o item 3e. O item 3e, basicamente, é M12. E aí ele é N2, porque é o fluxo enxergado na bobina 2, vezes o φ gerado por 1, visto por 2, dividido pela corrente 1, porque foi ela que gerou o fluxo. O fluxo que é visto na bobina 2 é esse fluxo aqui, concordam? Porque aí ele passou aqui, foi enxergado pela bobina 2 e voltou. Então, ao contrário dessa expressão completa aqui, é só esse termo da direita, que é o fluxo que passa para a parte da direita do circuito magnético. Lógico, tem o N2 aqui que faz a expressão mudar de forma, né? Mas vai ser Mi0 vezes menos H3 vezes o S3. De novo, calculados quando I2 igual a zero, o que o H3 vai ser extremamente importante, porque o H3 depende de I2. Então vai ter que ter o I2 igual a zero, dividido pelo I1. E aqui a gente terminou essa questão, e todas elas resolvidas de forma analítica, né? Mas usando os dados do enunciado, a gente consegue ter as respostas numéricas de acordo. Perfeito? Ficamos por aqui, então, e a gente se encontra no próximo exercício.